Sou Dana Mitchell, 27 anos, sentada no testamento do meu falecido tio Robert, lendo, cercada por abutres disfarçados de família. A mesa de mogno brilha sob a luz do lustre, enquanto meus parentes se inclinam para a frente, com os olhos brilhando de ganância. Apesar de tudo, eu tinha esperança. O tio Robert sempre dizia que eu era especial. Então o Sr. Peterson anunciou minha herança, $10. A sala explodiu em gargalhadas. O primo Jason deu um tapa no joelho. A tia Margaret deu um sorriso irônico. Eu queria desaparecer. Antes de continuar esta história, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser mais histórias sobre traição familiar transformada em doce justiça. Crescer na família Mitchell significava conhecer o meu lugar na hierarquia da riqueza. Meu lugar sempre foi lá embaixo, não porque eu fosse pobre para os padrões normais, mas porque escolhi um caminho diferente do que se esperava do legado Mitchell. O tio Robert era a exceção. Ele era o irmão mais velho do meu pai e o patriarca da família depois que meus avós faleceram. Enquanto o resto da família me tratava como uma decepção, o tio Robert parecia ver algo em mim que os outros não percebiam. Ainda me lembro do dia em que ele me deu minha primeira câmera, quando eu tinha 12 anos. Era uma câmera digital simples, nada sofisticada, mas mudou minha vida. Dana, ele disse, com seus olhos azuis brilhando sob espessas sobrancelhas brancas, algumas pessoas veem o mundo em dólares e centavos. Mas você, minha querida, vê o mundo através de quadros e momentos. Nunca perca isso. O Império Mitchell foi construído com base em imóveis e investimentos. Meu avô começou com um prédio de apartamentos no centro de Boston e expandiu até que o nome Mitchell estivesse presente em algumas das propriedades mais prestigiosas da Nova Inglaterra. O tio Robert dobrou a fortuna da família por meio de investimentos inteligentes e diversificação de negócios. A família esperava que todos os filhos dos Mitchell estudassem administração ou finanças e ingressassem na empresa. Em vez disso, estudei fotografia. Minha decisão criou uma ruptura que nunca se resolveu. Meus pais tentaram me apoiar, mas eu vi a decepção em seus olhos. Eles haviam falecido em um acidente de carro 5 anos antes, o que me deixou ainda mais isolado da família. Apenas o tio Robert mantinha contato, convidando-me ocasionalmente para sua cobertura, onde perguntava sobre meus projetos mais recentes enquanto o resto da família discutia negócios enquanto bebia vinho caro. Tia Margaret, irmã do tio Robert, era particularmente enfática em relação à minha escolha de carreira. Fotografia é um hobby, Dana, não uma profissão, dizia ela com um aceno de desdém de sua mão adornada com joias. Seus filhos, Heather e Jason, seguiram o caminho certo dos Mitchell. Heather era analista financeira e Jason trabalhava diretamente para Robert nos negócios da família. Lawrence Davenport era o sócio e amigo mais próximo do tio Robert. Ele não era da família, mas poderia muito bem ser, dada a influência que exercia. Ele me olhava com a mesma mistura de pena e desprezo que os demais. Durante todo esse tempo, o tio Robert continuou sendo meu aliado, embora distante. Ele nunca apoiou financeiramente minha carreira na fotografia, algo de que eu realmente me orgulhava. Eu queria seguir em frente por mérito próprio, mas ele ligava de vez em quando para saber como eu estava, e às vezes eu o via em exposições em galerias onde meu trabalho era apresentado, embora ele desaparecesse antes que eu pudesse me aproximar. Nossa última conversa aconteceu apenas 3 semanas antes de sua morte. Foi estranho. Ele me ligou tarde da noite numa terça-feira. Dana, minha querida, como você está? Sua voz soava cansada. Estou bem, tio Robert. Estou trabalhando em uma nova série sobre isolamento urbano. Como você está se sentindo? Heather me disse que ele estava doente. Ah, este corpo velho está me lembrando da sua idade, ele riu. Queria te dizer que vi sua exposição na Galeria Hamilton no mês passado. Seu trabalho amadureceu lindamente. Fiquei chocada. Você estava lá? Por que não me cumprimentou? Houve uma pausa. Às vezes, prefiro observar. Dana, quero que saiba que estou orgulhosa de você. Você seguiu sua paixão apesar da pressão. Isso exige coragem. Obrigado, tio Robert. Isso significa muito vindo de você. Outra pausa. Sempre acreditei que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas quem você é, lembre-se disso, certo? Na época, pensei que ele estivesse apenas sendo filosófico.
Agora, me pergunto se ele estava tentando me dizer alguma coisa. A ligação sobre a morte dele chegou numa manhã chuvosa de quinta-feira. O tio Robert havia falecido dormindo, aos 72 anos. A ligação sobre a leitura do testamento chegou uma semana depois. Eu quase não fui. Qual era o sentido? Eu sabia que o tio Robert se importava comigo, mas eu não tinha expectativas de herança. Além disso, eu não queria lidar com o julgamento da família. Meu apartamento de um quarto, com seu closet convertido em câmara escura, estava muito longe do padrão de vida dos Mitchell. Mas algo me atraiu para lá. Talvez fosse a necessidade de um encerramento. Talvez fosse a tênue esperança de que o tio Robert tivesse me deixado alguma pequena demonstração de afeto. Um livro, talvez, ou uma de suas fotografias de paisagens que eu sempre admirei. Nunca imaginei o que realmente aconteceu. O escritório de advocacia Peterson, Goldstein Walsh ocupava os 3 últimos andares de um arranha-céu reluzente no centro de Boston. Senti-me mal vestida no momento em que entrei no saguão de mármore. Meu vestido preto era apropriado para a leitura de um testamento, mas não tinha a grife que tia Margaret e Heather usavam. A recepcionista me encaminhou para a sala de conferências no último andar. Quando entrei, a família já estava lá, reunida em grupos, falando em voz baixa. Tia Margaret sentou-se à cabeceira da mesa, assumindo naturalmente a posição de autoridade agora que o tio Robert havia partido. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e seu terno azul marinho provavelmente custava mais do que meu aluguel. Jason e Heather estavam em pé junto às janelas do chão ao teto, admirando a vista do porto de Boston. Lawrence Davenport conversava com um homem que eu não reconheci, mas presumi ser outro colega de trabalho. Ninguém me reconheceu, exceto Heather, que me lançou um sorriso discreto e tenso antes de retomar a conversa com Jason. Sentei-me na outra ponta da mesa e tentei me tornar invisível. Pontualmente às 10 horas, o Sr. Peterson entrou na sala. Era um homem alto e magro, de óculos redondos e uma expressão solene que parecia permanentemente gravada em seu rosto. Carregava uma pasta de couro e estava acompanhado por um associado mais jovem que trazia um carrinho com o que presumi serem documentos relacionados ao espólio do tio Robert. Bom dia a todos, disse o Sr. Peterson, posicionando-se à cabeceira da mesa, em frente à tia Margaret. Estamos reunidos aqui hoje para discutir o testamento de Robert James Mitchell. Antes de começarmos, gostaria de expressar minhas condolências à família. O Sr. Mitchell não era apenas um cliente valioso, mas também um amigo. Houve murmúrios apropriados de reconhecimento ao redor da mesa. Agora, vamos prosseguir, disse o Sr. Peterson, abrindo sua pasta e ajeitando os óculos. O testamento é bem direto. O Sr. Mitchell foi muito específico sobre seus desejos. A distribuição começou. Tia Margaret recebeu a casa de veraneio em Cape Cod, o que não surpreendeu ninguém. Ela sempre amou aquela casa e passou todos os verões lá desde que eram crianças. A presunção em seu rosto deixava claro que ela já esperava por isso. Jason recebeu a coleção de carros antigos do tio Robert, uma coleção que vale milhões. Seu rosto se iluminou com genuíno prazer. Ele sempre admirou aqueles carros. Heather recebeu a coleção de arte, que incluía obras de vários artistas contemporâneos renomados. Ela juntou as mãos, encantada. Lawrence Davenport recebeu uma parcela significativa das ações do Mitchell Group, juntamente com uma carta pessoal que o Sr. Peterson lhe entregou. Vários outros parentes e amigos receberam legados menores, artefatos pessoais, livros, relógios e outras recordações de valor sentimental. Durante todo o processo, fiquei sentado em silêncio, esperando que me chamassem. Eu realmente não esperava muita coisa. Talvez uma de suas câmeras ou um livro de fotografia que ele tivesse possuído. Apenas algo para me lembrar dele. Por fim, o Sr. Peterson pigarreou e olhou na minha direção. Para minha sobrinha, Dana Mitchell, deixo a quantia de $10. A sala ficou em silêncio por um instante, e então alguém riu baixinho. A risadinha se transformou em uma risada, que se espalhou pela mesa até que a maioria dos meus parentes riu abertamente. $10, exclamou Jason, sem se dar ao trabalho de esconder o divertimento. O que você vai fazer com essa fortuna, Dana? Comprar um café especial para você? Heather, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada, embora eu tenha percebido um leve movimento em seus lábios enquanto ela reprimia o riso.
Tia Margarete não riu. Ela simplesmente me olhou com uma mistura de pena e vingança. Bem, Dana, talvez isso te ajude a entender o valor das escolhas práticas de carreira. A humilhação me consumiu como ácido. $10. Não era pelo dinheiro. Era pela mensagem, pela declaração pública de que eu valia menos que o jardineiro do tio Robert, que havia recebido um generoso legado de $5.000. Presumo que você tenha o cheque pronto? Perguntei ao Sr. Peterson, esforçando-me para manter a voz firme. Ele assentiu, parecendo desconfortável. Será fornecido após a conclusão da leitura. Eu queria ir embora imediatamente para escapar dos sorrisos irônicos e do peso do julgamento. Mas algo me fez ficar. Orgulho, talvez? Eu não lhes daria a satisfação de me verem sair correndo em lágrimas. Enquanto a leitura prosseguia com a discussão sobre algumas pequenas propriedades e investimentos, fiquei imóvel na cadeira, com a mente a mil, confusa e magoada. O tio Robert dissera que estava orgulhoso de mim. Teria sido mentira? Ou aquele legado de $10 seria algum tipo de lição final? Um lembrete de que eu havia escolhido seguir meu próprio caminho sem o apoio da família? Seja qual for o motivo, foi cruel. Parecia uma humilhação pública e confirmou tudo o que eu sempre temi, que, para os Mitchell, eu não passava de uma decepção. Quando o Sr. Peterson concluiu a leitura formal, eu já havia me recomposto o suficiente para me levantar e recolher meus pertences. O cheque de $10 queimava em minha mão como uma marca de vergonha. Eu o havia guardado na carteira sem olhar, querendo apenas escapar da atmosfera sufocante de julgamento e satisfação presunçosa. Enquanto me dirigia para a porta, trechos de conversa me seguiam como insetos que picam. Achei que o Robert ia deixar algo para ela por pena, dizia a tia Margarete para Lawrence. Ele sempre teve uma quedinha por vira-latas. $10 nem vão cobrir o estacionamento dela hoje, Jason riu, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. Parei na porta, com as lembranças me inundando sem que eu quisesse. Tio Robert na minha formatura, um pouco afastado do resto da família, mas me dando um sinal de positivo quando recebi meu diploma. Tio Robert defendendo minha escolha para meus pais, dizendo: o mundo precisa de artistas tanto quanto de empresários. Tio Robert visitando meu aniversário todos os anos, sem exceção, mesmo quando meus primos se esqueciam. Teria sido tudo sem sentido? Teriam imaginado a conexão, o apoio sutil? Meus amigos sempre foram céticos em relação ao meu relacionamento com o tio Robert. Ele é igualzinho a todos eles, dizia minha melhor amiga Zoe. Se ele realmente te apoiasse, te ajudaria financeiramente. Eu sempre o defendi. Ele respeita o fato de eu querer me virar sozinha, eu insistia. Ele me entende melhor do que os outros. Agora, eu me sentia tola, ingênua, a ovelha negra que queria desesperadamente acreditar que pelo menos um membro do rebanho via valor em sua diferença. A mágoa estava se transformando em raiva, uma queimação lenta que começava no meu peito e irradiava para fora. Eu havia desperdiçado anos buscando a aprovação de uma família que nunca a daria. Eu havia defendido um homem que, no fim das contas, usou seu ato final para me humilhar. Eu estava quase saindo quando Ritter me alcançou. Dana, espera. Virei-me, sem me preocupar em esconder meus olhos vermelhos ou meu maxilar tenso. Sinto muito por isso, disse ela, gesticulando vagamente em direção à sala de conferências. Foi indelicado da parte do Jason rir. Mas não foi indelicado da sua parte, desafiei. Ritter teve a delicadeza de parecer envergonhada. Eu não queria. Olha, Dana, você sabe como o tio Robert era. Ele estava sempre testando as pessoas, ensinando lições. E que lição isso deveria me ensinar, Ritter? Que eu deveria ter jogado o seu jogo, abandonado meus sonhos para me encaixar no molde do Mitchell. Talvez, disse ela suavemente. Sabe, ainda não é tarde demais. Você ainda é da família. Poderia vir trabalhar para a empresa. Aprender o negócio. A sugestão era tão absurda, tão perfeitamente ilustrativa de quão pouco ela me entendia, que quase ri. Eu não quero a sua vida, Ritter. Nunca quis. Antes que ela pudesse responder, Jason se aproximou, colocando casualmente as chaves do carro no bolso, as chaves da sua coleção de carros antigos recém-herdada. Ei, mano, disse-lhe com um falso carinho que reservava para colegas de trabalho e mulheres que tentava impressionar.
Não leve tão a sério. Se precisar de um empréstimo ou algo assim, eu posso te ajudar. A condescendência em sua voz foi a gota d'água. Não preciso nem quero seu dinheiro, Jason. Ao contrário de você, eu realmente construí algo sozinho, sem depender do tio Robert. Seu rosto escureceu. Seu ingrato. Jason, a voz ríspida da tia Margaret interrompeu o discurso que se formava. Ela se aproximou sem que eu percebesse. Chega. Dana fez suas escolhas e agora precisa conviver com elas. Assim como Robert deixou sua escolha clara hoje. Olhei para os três ali, minha família de sangue, mas estranhos em todos os sentidos. Sabe de uma coisa? Você tem razão. O tio Robert deixou a escolha dele clara, e eu estou fazendo a minha. Adeus. Virei-me para sair novamente quando a voz do Sr. Peterson chamou da porta. Senhorita Mitchell, um momento, por favor, antes de ir. A família trocou olhares curiosos. Há alguns papéis adicionais que vocês precisam assinar, explicou o Sr. Peterson, com uma expressão indecifrável. Jason bufou. Provavelmente uma renúncia prometendo não contestar o testamento por mais do que seus $10. Ignorei-o, debatendo-me entre ficar ou simplesmente ir embora. Algo nos olhos do Sr. Peterson, uma intensidade silenciosa que eu não havia notado antes, me fez hesitar. Não vai demorar muito, acrescentou. Tudo bem, eu disse, minha curiosidade superando meu desejo de escapar. Esperaremos por você, Dana, disse tia Margaret, embora seu tom sugerisse que era mais uma questão de decoro do que de preocupação real. Isso não será necessário, interrompeu o Sr. Peterson suavemente. Isso pode levar algum tempo, e tenho certeza de que todos vocês têm assuntos urgentes para resolver. Tia Margaret pareceu querer se opor, mas Lawrence colocou a mão em seu braço. Margaret, temos aquela reunião com o conselho a 1 hora. Talvez devêssemos ir nos preparar. Com visível relutância, tia Margaret assentiu. Muito bem, Dana. Entraremos em contato para tratar dos preparativos do velório. Eu duvidava disso, mas mesmo assim assenti, aliviado por eles estarem indo embora. Enquanto a família reunia seus pertences e saía, fiquei sem jeito perto da porta, imaginando que humilhação adicional me aguardava com aqueles papéis que eu precisava assinar. Eu não fazia ideia de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A pesada porta fechou-se atrás da minha família que se afastava com um clique definitivo. O Sr. Peterson esperou um momento, com a cabeça inclinada como se estivesse atento a passos que se afastavam, antes de se virar para mim com uma expressão completamente diferente da que usará durante a leitura do testamento. A máscara solene havia caído, substituída por algo que parecia quase de expectativa. Senhorita Mitchell, Dana, se me permite, por favor, volte para a sala de conferências. Confuso, mas intrigado com a mudança de comportamento, seguiu de volta à mesa enorme onde, momentos antes, eu recebera meu insulto de $10. O jovem associado que estivera presente antes já havia sumido. Por favor, sente-se, o Sr. Peterson gesticulou para uma cadeira, não na ponta onde eu estava antes, mas na cabeceira da mesa, a posição simbólica do tio Robert. Quando hesitei, ele assentiu, encorajador. É bem apropriado, garanto. Assim que me sentei, o Sr. Peterson sentou-se à minha direita e, abrindo sua pasta, extraiu um envelope lacrado que parecia diferente dos documentos formais que ele havia lido antes. Era um envelope pessoal de papelaria com meu nome escrito com o que imediatamente reconheci como a caligrafia inconfundível do tio Robert. Antes de lhe dar isso, disse o Sr. Peterson, quero explicar uma coisa. Sou advogado da família Mitchell há mais de 30 anos. Trabalhei com seu avô e depois com seu tio. Em todo esse tempo, nunca vi um plano tão cuidadosamente elaborado quanto o que Robert elaborou em seus últimos meses de vida. Plano, repeti, agora completamente confusa. Seu tio foi diagnosticado com câncer terminal há 8 meses, disse o Sr. Peterson gentilmente. Ele preferiu manter isso em segredo, contando apenas para mim e seus médicos. Ele usou o tempo que lhe restava para, bem, acredito que a carta dele explicará melhor do que eu. Ele me entregou o envelope. Era mais pesado do que eu esperava, e o virei nas mãos, notando o lacre de cera com o anel de sinete pessoal do tio Robert. Devo? Fiz um gesto em direção ao selo. Por favor, assentiu o Sr. Peterson. E vá com calma.
Estarei lá fora quando terminar. Ele se levantou e saiu silenciosamente do quarto, fechando a porta atrás de si. Com dedos trêmulos, rompi o lacre e retirei várias páginas de papel grosso, escritas com a elegante letra do tio Robert. Comecei a ler. Minha querida Dana, se você está lendo isto, então o primeiro ato, um tanto teatral, da leitura do meu testamento já terminou. Imagino que você esteja se sentindo magoada, confusa e provavelmente com muita raiva de mim neste momento. Por isso, eu realmente sinto muito. O legado público de $10 foi um engano necessário, e quando você terminar esta carta, espero que entenda e perdoe a manipulação final de um velho. Em primeiro lugar, você deve saber que é, de fato, o principal beneficiário do meu patrimônio. Os legados públicos que sua família recebeu hoje representam menos de 20% do meu patrimônio total. Os 80% restantes, aproximadamente $340 milhões, juntamente com meus bens pessoais, minha participação majoritária no Mitchell Group e vários outros ativos, agora são seus. Mas dinheiro sem propósito é uma prisão, Dana. Eu vi aprisionar e transformar membros da nossa família por gerações. Vi como ele distorce relacionamentos, prioridades e até mesmo a autoestima. Os Mitchells têm um caso particularmente grave do que chamo de doença da riqueza, a crença de que patrimônio líquido e valor pessoal são idênticos. Você foi o único que escapou desse destino. Você escolheu a paixão em vez do prestígio, o propósito em vez da prosperidade. Acompanhei sua jornada com imenso orgulho, mesmo quando não a mostrei publicamente. Sua fotografia é excepcional, não apenas tecnicamente, mas porque revela uma alma por trás das lentes que vê o mundo com compaixão e clareza. Agora, você deve estar se perguntando: se estou tão orgulhoso de você, por que a farsa hoje? Por que deixá-lo acreditar, mesmo que por pouco tempo, que eu havia dispensado com um legado simbólico? A resposta é dupla. Primeiro, eu precisava te proteger. Se a família soubesse que você herdaria a maior parte dos meus bens, eles teriam imediatamente tentado te influenciar, te controlar ou contestar meus desejos. A revelação, vinda depois que eles aceitaram seus próprios legados, oferece alguma proteção legal, além de lhe dar tempo para se preparar para as inevitáveis reações deles. Em segundo lugar, e talvez mais importante, eu precisava que você ouvisse as respostas deles sem filtros, sem máscaras, sem fingimento, apenas seus verdadeiros sentimentos revelados no momento em que acreditavam que não haveria consequências se os revelassem. Informação é poder, Dana. Agora você sabe exatamente quem eles são. O que você talvez não saiba é quem eu realmente sou ou era. A face pública que mostrei ao mundo, Robert Mitchell, magnata dos negócios, era apenas parte da minha identidade. Na vida privada, eu tinha outra paixão. Colecionava arte, não apenas para exibir riqueza, mas porque realmente a amava. E, nos últimos 5 anos, tenho sido seu colecionador mais dedicado. O nome Patrick Sullivan provavelmente não lhe é familiar. Era o meu pseudônimo, sob o qual eu comprava suas obras em galerias por todo o país. Em todas as grandes vendas que você fez desde que começou a expor profissionalmente, eu era o seu comprador. Tenho uma galeria particular na minha casa em BA com rio repleta de suas fotografias. O Sr. Peterson lhe dará a chave. Não fiz isso por pena ou caridade. Fiz porque seu trabalho me comove. Ele mostra o mundo como ele é, não como desejamos que seja ou tememos que se torne. A verdade em suas fotografias, Dana. Nunca duvide do valor delas, nem do seu. Agora, sobre sua herança. Sim, você é rica agora, extraordinariamente rica. Mas com essa riqueza vem a responsabilidade. O Mitchell Group emprega milhares de pessoas. Suas decisões afetarão a vida delas. Não estou pedindo que você se torne uma empresária da noite para o dia ou nunca, se esse não for o seu caminho. A empresa conta com uma gestão excelente. Mas peço que você esteja ciente do poder que agora detém. Há condições para sua herança, embora mínimas. Primeiramente, você deve continuar seu trabalho como fotógrafo por pelo menos 10 anos. Isso é inegociável. Se você abandonar sua arte, toda a herança reverterá para uma seleção de instituições de caridade listadas no testamento formal. Segundo, você precisa ter um interesse ativo na Fundação Mitchell, o braço beneficente da nossa empresa. Como você moldará suas doações futuras depende de você, mas espero que você as use para apoiar as artes e artistas como você,
que precisam de espaço e recursos para criar. 3. Por fim, e isso é mais um pedido do que uma condição, seja sábio sobre em quem você confia. O dinheiro muda a forma como as pessoas o veem. Ele mudará a forma como você se vê se não tomar cuidado. Encontre pessoas que lhe deram um valor de $10, não apenas $10 milhões. O Sr. Peterson tem todos os detalhes legais e ajudará você a navegar pela transição. Ele é uma das poucas pessoas em quem confiei incondicionalmente ao longo da minha vida. Deixe que ele o guie, pelo menos inicialmente. Gostaria de poder estar lá para ver a mulher que você se tornará com esses novos recursos à sua disposição. Gostaria que tivéssemos sido mais próximos ao longo da minha vida. A distância que mantive foi em parte para protegê-la da política familiar e em parte, admito, devido ao meu próprio desconforto com a intimidade emocional, uma característica da família Mitchell que nunca superei completamente. Saiba que eu sempre amei você e que esta herança não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de um legado, não um legado Mitchell de propriedades e portfólios, mas um novo legado que você definirá, construído com base na autenticidade, na compaixão e na visão criativa. Os $10, aliás, foram exatamente o valor que meu pai me deu quando eu disse que queria abrir minha própria empresa em vez de trabalhar para a dele. Ele disse que seria tudo que eu receberia dele. Foi tanto um castigo quanto o melhor presente que ele já me deu. Me forçou a construir algo nos meus próprios termos. Emoldure o cheque em vez de descontá-lo. Deixe que ele o lembre de que o verdadeiro valor não é contado em dólares. Com amor e fé em sua jornada, seu tio, Robert. Li a carta 2 vezes, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto na segunda leitura. As emoções me invadiram em ondas complexas demais para nomear. Tristeza pelo relacionamento mais profundo que poderíamos ter tido se ele tivesse compartilhado mais de si. Raiva pela humilhação pública que ele havia orquestrado, mesmo entendendo seus motivos. Alívio por meus instintos sobre ele não estarem errados, afinal. E um choque avassalador com a magnitude do que ele havia me deixado. $340 milhões, participação majoritária no Mitchell Group, propriedades que eu nem sabia que ele possuía. Eu ainda estava tentando processar tudo quando o Sr. Peterson bateu delicadamente e voltou a entrar. Ele era Patrick Sullivan, foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. O Sr. Peterson sorriu. Sim, ele ficou bastante satisfeito com aquela pequena farsa. Ele ia às suas inaugurações disfarçado, às vezes de chapéu e óculos, com a mesma capa e punhal. Ele tinha um orgulho enorme de você, Dana. Por que ele não me contou logo? Robert era complicado. Ele acreditava que trilhar seu próprio caminho sem a influência ou o apoio da família fortaleceria seu caráter. Mas ele não suportava ver você se esforçando demais. Então, ele encontrou uma maneira de apoiá-lo sem minar sua independência. Ele sentou-se ao meu lado novamente. Há mais coisas que você deveria saber. A galeria particular que mencionei fica em uma cobertura em Beacon Hill que ninguém na família conhece. Era o retiro pessoal de Robert. O espaço inteiro está repleto de suas obras, organizadas cronologicamente. É muito comovente ver sua evolução artística através dos olhos dele. Balancei a cabeça, ainda lutando para conciliar o tio que eu conhecia com esse colecionador secreto das minhas fotografias. Ele sabia que estava morrendo há meses. Nunca disse nada. Robert enfrentou a morte como enfrentou a vida, em seus próprios termos. Ele passou aqueles meses colocando seus negócios em ordem, incluindo este plano bastante elaborado para seu testamento. Ele queria garantir que sua riqueza não fosse apenas passada para a pessoa que ele considerasse mais digna, mas que fosse uma força para o bem, e não para a divisão. Outra constatação me atingiu. Ele estava testando a todos hoje, minha família. Ele queria ver como eles reagiriam. O Sr. Peterson assentiu solenemente. E como você reagiria também? Ele me disse uma vez, Dan é a única pessoa genuína na família. Preciso garantir que o dinheiro não mude isso. Olhei para a carta novamente, para a assinatura inconfundível do tio Robert no final. Uma onda de determinação me invadiu. Eu não o decepcionaria. Usaria aquele presente inesperado com a mesma integridade que tentará aplicar à minha fotografia. O que acontece agora? Perguntei. Agora, disse o Sr. Peterson, deslizando uma pasta grossa sobre a mesa, começamos o processo de transferência de ativos para seu nome, e você decide como e quando informar sua família sobre os termos reais de sua herança.
Pensei nos comentários desdenhosos da tia Margarete, no riso zombeteiro de Jason, até mesmo na sugestão condescendente de Ritter de que eu fosse trabalhar nos negócios da família. Acho, disse lentamente, que eles podem esperar um pouco para descobrir. Os olhos do Sr. Peterson brilharam. Acredito que seu tio Robert aprovaria essa decisão. À medida que a realidade da minha nova situação começava a se impor, senti uma estranha mistura de euforia e terror. Minha vida havia se transformado completamente no espaço de uma hora. Tudo o que eu pensava saber sobre o tio Robert, sobre o meu lugar na família, sobre o meu futuro, havia sido destruído. Mas uma coisa permaneceu clara: eu honraria a fé que ele depositou em mim, não apenas cumprindo as condições da herança, mas permanecendo fiel a mim mesmo diante de uma mudança extraordinária. O cheque de $10 ainda estava na minha carteira. O Sr. Peterson tinha razão. Eu emolduraria em vez de descontá-lo, um lembrete de que às vezes o que parece rejeição é, na verdade, o começo de algo muito mais valioso do que dinheiro, a verdade. A semana seguinte à leitura do testamento passou em meio a uma série de reuniões, burocracia e revelações. O Sr. Peterson me apresentou a uma equipe de consultores financeiros, advogados e consultores de gestão que me ajudariam a lidar com minha nova posição como acionista majoritário do Mitchell Group e beneficiário da vasta fortuna pessoal do tio Robert. Patricia Reynolds, a consultora financeira que o Sr. Peterson havia escolhido pessoalmente, era uma mulher prática, na casa dos 50 anos, com o dom de explicar conceitos financeiros complexos em termos acessíveis. O patrimônio do seu tio é mais diverso do que o da maioria, explicou ela durante nossa primeira reunião em seu escritório no centro da cidade. Além das ações do Mitchell Group, que valem aproximadamente $200 milhões, você agora possui imóveis comerciais em 5 estados, uma carteira significativa de ações e títulos de primeira linha, participações em private equity em diversas startups de tecnologia e, claro, os imóveis físicos, residenciais e comerciais. Sentei-me em frente a ela, ainda com o mesmo estilo de roupa de sempre, jeans e uma blusa simples, sentindo-me uma impostora. É avassalador, admiti. Patrícia assentiu. Isso seria um peso para qualquer um, mas vamos passo a passo. Seu tio deixou instruções muito claras sobre a transição. Ele queria que você tivesse tempo para se adaptar às novas circunstâncias sem se sentir pressionada a tomar decisões imediatas sobre o negócio. E a minha família? Quando eles vão descobrir? Isso depende inteiramente de você, disse Patrícia. Legalmente, a transferência das ações se tornará pública em até 30 dias, quando os registros na SEC forem concluídos. Mas você pode informá-los antes, se desejar. Pensei nisso. Uma parte de mim queria ligar para a tia Margarete imediatamente para ouvir o choque em sua voz quando descobrisse a verdade. Mas uma parte mais sábia reconheceu que tal impulso vinha de um lugar de mágoa e vingança, não de quem eu queria ser. Vou esperar, decidi. Preciso de tempo para decidir como vou lidar com isso. Não quero reagir emocionalmente. Patrícia assentiu em aprovação. Uma escolha sábia. Enquanto isso, devemos discutir suas necessidades financeiras imediatas e como você quer estruturar suas contas pessoais. No final da reunião, eu tinha uma nova conta corrente com $100 mil para despesas imediatas, Patrícia disse casualmente, como se fosse uma quantia normal para compras de supermercado e aluguel, um cartão de crédito com um limite maior do que eu costumava ganhar em um ano e um esboço preliminar de como meus vários ativos seriam administrados. Voltei para casa, para o meu pequeno apartamento, naquela noite, sentindo como se estivesse vivendo um sonho estranho. Nada havia mudado fisicamente, os mesmos móveis desgastados, o quarto escuro improvisado, a pilha de revistas de fotografia na mesa de centro, mas tudo parecia diferente. Eu estava diferente. O momento mais surreal aconteceu no dia seguinte, quando o Sr. Peterson me levou à cobertura secreta do tio Robert em Beacon Hill. Ficava em um dos edifícios mais exclusivos de Boston, um prédio histórico de arenito marrom que havia sido convertido em condomínios de luxo. O porteiro cumprimentou o Sr. Peterson pelo nome e nos mostrou um elevador privativo que precisava de chave para funcionar. Seu tio comprou isto sob o pseudônimo de Patrick Sullivan, explicou o Sr. Peterson enquanto subíamos. Nem a administração do prédio sabe quem realmente era o dono. O elevador dava direto para a cobertura, e eu fiquei sem fôlego ao sair. O espaço era incrível, uma enorme sala de estar em conceito aberto, com pé direito alto e paredes de janelas com vista para o Boston Common.
Mas o que me tirou o fôlego foram as minhas fotografias, cobrindo quase todas as paredes. Estavam lindamente emolduradas e iluminadas profissionalmente, organizadas em ordem cronológica, desde meus primeiros trabalhos de estudante até minha série mais recente. Ele colecionava tudo, sussurrei, passando de imagem em imagem. Algumas eu reconheci como peças vendidas em galerias. Outras eram de gravuras de edição limitada. Algumas eu nem lembrava de ter criado, deviam ser trabalhos de alunos que, de alguma forma, chegaram até ele. As compras de Patrick Sullivan foram apenas uma parte, disse o Sr. Peterson, observando-me com um sorriso gentil. Ele tinha outros pseudonimos para comprar suas obras quando não queria levantar suspeitas, fazendo com que o mesmo colecionador adquirisse peças demais. No centro da sala principal, havia uma grande escrivaninha com uma pasta de couro colocada exatamente no meio. Ele deixou isso para você também, disse o Sr. Peterson. Vou lhe dar um pouco de privacidade. Dentro do portfólio, havia uma coleção de imagens minhas que nunca haviam sido publicadas ou exibidas, trabalhos antigos, peças experimentais e até algumas fotografias pessoais que tirei em eventos familiares. Junto com elas, havia outro bilhete do tio Robert: a arte é a verdade contada por meio de mentiras. A câmera mente para contar uma história honesta. Talvez a minha própria mentira possa ser perdoada se ela te levar à sua verdade. Este espaço agora é seu, um estúdio, uma galeria, um lar, se você quiser. Espero que você o use para criar sem limitações. Naquela noite, dormi na cobertura secreta do tio Robert, cercada pelo meu próprio trabalho e pela evidência do seu apoio secreto. De alguma forma, parecia certo, uma ponte entre a minha antiga vida e o que viria a seguir. 2 semanas após a leitura do testamento, tia Margaret ofereceu um jantar, supostamente para discutir o funeral do tio Robert. Eu sabia que o verdadeiro propósito era consolidar sua posição como a nova matriarca da família e começar a organizar as novas dinâmicas de poder agora que o tio Robert havia partido. Pensei em não comparecer. Não lhes devia a minha presença, especialmente depois do comportamento deles na leitura do testamento. Mas a curiosidade venceu. Queria vê-los munido do conhecimento que eles ainda não tinham. Cheguei à mansão da tia Margaret no Brooklyn, elegantemente atrasada, usando um vestido preto simples, porém elegante, que comprei com meu novo cartão de crédito. Não era ostensivamente caro, mas era bem feito e tinha um caimento perfeito, um pequeno toque que me deu confiança sem revelar a mudança em minhas circunstâncias. A família estava reunida na sala de estar formal quando cheguei. A conversa parou momentaneamente quando as cabeças se viraram para me avaliar. Percebia as avaliações sutis em seus olhos, minhas roupas, meu cabelo, meu comportamento, tudo sendo silenciosamente julgado e categorizado. Dana, disse tia Margaret com um calor humano, que gentileza sua se juntar a nós. Estávamos discutindo os preparativos para o funeral. Desculpe o atraso, eu disse, aceitando a taça de vinho que um garçom me ofereceu. Tive uma reunião que durou muito tempo. Uma reunião? Perguntou Jason, com um divertimento mal disfarçado. Alguém finalmente decidiu comprar uma das suas fotos? Antes, um comentário como esse me faria corar de vergonha e raiva. Agora, sabendo o que eu sabia, simplesmente sorri. Algo assim. Minha resposta calma pareceu perturbá-lo mais do que qualquer réplica. Ele franziu a testa ligeiramente, tentando perceber a mudança em mim. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com a tia Margaret à cabeceira da mesa, a posição que antes era do tio Robert. Notei o simbolismo sem comentários. Que ela aproveitasse a ilusão da sucessão por enquanto. Durante a refeição, observei minha família com novos olhos. Os pequenos jogos de poder, as competições sutis, a demonstração de riqueza e sofisticação, tudo parecia tão transparente agora. Eles estavam jogando um jogo cujas regras eu finalmente aprenderá, justamente quando decidirá não jogar mais. Dana, você está quieta esta noite, comentou Lawrence Davenport no meio do prato principal. Normalmente, a esta altura, você já estaria nos contando sobre algum projeto artístico. Tomei um gole de vinho. Estou trabalhando em algumas mudanças na minha direção profissional, disse eu, com sinceridade. Isso está tomando muito da minha atenção agora. Mudanças? Ritter se animou. Você finalmente está considerando minha sugestão de se juntar à empresa? Tenho certeza de que poderíamos encontrar uma posição em marketing ou comunicação que se adequasse às suas inclinações criativas.
A condescendência em seu tom era exatamente o que eu esperava, mas agora quase me divertia, em vez de me magoar. Não, nada disso, eu disse. Mas obrigada pela preocupação. Bem, seja lá o que for, espero que seja mais prático do que ficar correndo atrás de exposições em galerias, disse tia Margarete. O falecimento de Robert deve servir de lembrete para todos nós sobre a importância da segurança e do legado familiar. Ergui meu copo levemente. Ao legado da família, disse eu, e ao tio Robert, que compreendeu seu verdadeiro significado melhor do que ninguém. Confusão passou por vários rostos ao ouvir meu brinde enigmático, mas mesmo assim eles levantaram seus copos. Depois do jantar, enquanto o café era servido na sala de estar, Jason me encurralou perto da lareira. Ok, o que está acontecendo com você? Ele perguntou. Você está diferente. Aconteceu alguma coisa depois que saímos da leitura do testamento? Olhei para meu primo, meu parente de sangue, que riu do meu suposto infortúnio sem pensar duas vezes. A vida é cheia de surpresas, Jason, eu disse. Às vezes, as coisas não são o que parecem. O que isso significa? Peterson lhe deu mais alguma coisa do tio Robert? Houve outro legado? Suas perguntas rápidas confirmaram o que eu suspeitava. Ele estava preocupado que houvesse algo que ele não soubesse, algo que pudesse ameaçar suas suposições confortáveis. Se houve, eu disse cuidadosamente, você acha que merece saber sobre isso depois de como se comportou na leitura? Seu rosto corou. Isso foi simplesmente, olha, estávamos todos emocionados naquele dia. Você não consegue me impedir de rir um pouquinho, consegue? Interessante, respondi, com a voz calma. Vou me lembrar dessa perspectiva. Antes que ele pudesse responder, eu fui embora, deixando-me encarando com crescente suspeita. Tia Margarete me alcançou quando eu me preparava para sair. Dana, disse ela, em voz baixa para que os outros não pudessem ouvir, o que você está escondendo da gente? Robert deixou mais alguma coisa para você? A franqueza da pergunta me surpreendeu. Ao contrário de Jason, tia Margarete sempre fora mais calculista. Por que você pensaria isso? Perguntei. Porque você está diferente esta noite e confiante, quase consciente. Seus olhos se estreitaram. E porque Robert sempre teve uma quedinha por você, apesar das suas escolhas. Encontrei seu olhar firmemente. Se o tio Robert quisesse que você soubesse tudo sobre as decisões dele, ele mesmo teria lhe contado. Seus lábios se apertaram. Somos uma família, Dana. Quaisquer segredos que você ache que tenha, eles acabarão vindo à tona. Seria melhor para todos se você fosse transparente agora. Transparência, repeti. Esse é um valor interessante vindo de você, tia Margarete. Diga-me, você sempre foi transparente com a família, com o tio Robert. Um lampejo de algo inesperado cruzou seu rosto, incerteza, talvez até medo. A expressão desapareceu rapidamente, substituída por sua expressão serena de sempre, mas eu já tinha visto. Havia algo ali, alguma história que eu ainda não entendia. Pense bem nos seus próximos passos, Dana, disse ela finalmente. O nome Mitchell carrega responsabilidades e expectativas. Concordo plenamente, respondi, pegando meu casaco. O tio Robert me ensinou isso à sua maneira. Ao sair da mansão e entrar no ar fresco da noite, senti uma estranha mistura de poder e responsabilidade se apoderar de mim. Eu tinha informações que eles não tinham, recursos que eles nem imaginavam e uma nova perspectiva sobre a dinâmica familiar que moldara tanto da minha vida. Pela primeira vez, eu era a única em vantagem. A questão agora era como eu a usaria. 6 meses após a leitura do testamento, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Os documentos apresentados à SEC tornaram-se públicos e, com eles, a notícia de que eu agora era o acionista majoritário do Mitchell Group. A reação da família foi exatamente a esperada: choque, indignação e, em seguida, tentativas rápidas de se reaproximarem de mim. Tia Margarete foi a primeira a ligar, com a voz tensa e forçadamente simpática. Dana, querida, precisamos conversar. Parece que houve alguma confusão sobre as intenções de Robert. Sem confusão, tia Margarete, respondi calmamente. As intenções dele eram perfeitamente claras.
Depois que a onda inicial de drama familiar diminuiu, ou pelo menos passou para a clandestinidade, comecei a implementar a visão que vinha se formando desde que li a carta do tio Robert pela primeira vez. O primeiro grande projeto foi a criação da Galeria Dana Mitchell, um espaço dedicado a expor fotógrafos emergentes que, como eu, tinham talento, mas careciam de contatos e recursos. Comprei um antigo armazém no Sova Arts District, em Boston, e trabalhei com arquitetos para transformá-lo em um espaço de exposição de última geração, com estúdios disponíveis para artistas residentes. Patrícia inicialmente franziu a testa diante do investimento. Você entende que é improvável que isso seja lucrativo, pelo menos no sentido convencional. A lucratividade não é o ponto, expliquei. Trata-se de criar oportunidades que eu gostaria de ter tido. Além disso, a carta do tio Robert mencionou especificamente o uso da Fundação Mitchell para apoiar as artes. A Fundação Mitchell havia se tornado, de fato, meu foco principal. Anteriormente, ela fazia doações seguras e com vantagens fiscais para museus e instituições culturais consolidados. Reestruturei-a para focar em educação artística em comunidades carentes, bolsas de estudo para jovens artistas e apoio direto a fotógrafos profissionais que lutam para sustentar sua profissão. Minha vida pessoal também evoluiu. Mudei-me para a cobertura do tio Robert em Beacon Hill, convertendo parte dela em um estúdio de trabalho, mantendo o espaço da galeria que exibia meu trabalho. Tornou-se meu santuário, um lugar onde eu podia criar sem pressão financeira, sem deixar de me lembrar da minha jornada e do apoio secreto do tio Robert. Continuei minha fotografia com um renovado senso de propósito. Minha série mais recente explorou riqueza e identidade, temas que se tornaram pessoalmente relevantes de maneiras que eu jamais imaginaria. Ironicamente, agora que eu não precisava vender meu trabalho para sobreviver, as galerias estavam ainda mais interessadas em exibi-lo. Doei toda a renda das vendas para a fundação. Nem tudo foi tranquilo, é claro. A família fez várias tentativas de contestar o testamento ou de me pressionar para que lhes desse maior controle da empresa. Jason foi particularmente persistente, alternando entre tentativas de me intimidar e de forjar uma aliança. Você é fotógrafa, Dana, não uma mulher de negócios, argumentou ele durante uma reunião particularmente tensa. Você precisa de alguém com experiência para ajudar a gerenciar o Mitchell Group. Trabalho lá há anos. Conheço a operação de cabo a rabo. E, no entanto, o tio Robert me escolheu, respondi. Talvez ele tenha visto algo na minha perspectiva que considerou valioso. Além disso, não estou gerenciando as operações do dia a dia. É para isso que serve a equipe executiva. Meu papel é governança e visão. O que eu não contei a ele foi que eu vinha estudando administração intensivamente, trabalhando com tutores, fazendo cursos, lendo tudo que podia sobre governança corporativa e investimento responsável. Eu podia não ter um MBA, mas estava determinado a entender o negócio que agora possuía. Ritter me abordou de forma diferente. Depois de várias tentativas frustradas de reatar nosso relacionamento com os primos, ela finalmente veio até mim com o que pareceu ser um remorso genuíno. Eu estava com ciúmes de você, admitiu ela, tomando café uma tarde na minha cobertura. Você teve a coragem de seguir sua paixão, enquanto eu apenas fiz o que era esperado. Você ainda pode mudar de direção, sugeri. Não é tarde demais. Ela balançou a cabeça. Eu nem saberia por onde começar. Sou Mitchell há tanto tempo que não sei quem sou sem essa identidade. A vulnerabilidade dela me surpreendeu e, nos meses seguintes, começamos a reconstruir um relacionamento não como herdeiras Mitchell, mas como duas mulheres tentando se definir além das expectativas da família. Tia Margaret continuou sendo o membro mais difícil da família de lidar. Suas tentativas de manter o controle dos assuntos familiares continuaram, embora de forma mais sutil agora que ela entendia minha posição. Eu a mantive à distância, lembrando-me do aviso do tio Robert sobre confiança. O acontecimento mais inesperado na minha nova vida veio na forma de Michael Bennett, um jornalista que me contatou para uma entrevista para um artigo sobre filantropia artística. Ele era inteligente, genuinamente interessado no trabalho da fundação e, surpreendentemente, nada impressionado com o nome Mitchell. Então, você está rico agora, disse-lhe sem rodeios durante nosso primeiro encontro. A questão é, o que você está fazendo com isso que realmente importa? Sua franqueza era desafiadora e exatamente o que eu precisava, uma perspectiva isenta de histórico familiar ou ascensão social.
Começamos a namorar 3 meses depois daquela entrevista, e eu me deparei com a complexa questão de quanto compartilhar sobre minha riqueza e quando. Optei pela transparência relativamente cedo, convidando-o para jantar na cobertura em vez de nos encontrarmos em restaurantes como tínhamos feito. Uau, disse ele, observando o espaço e as fotos. Não era bem isso que eu esperava. Isso muda as coisas? Perguntei, subitamente vulnerável. Ele considerou a pergunta seriamente. Isso muda minha compreensão do seu contexto, disse finalmente. Mas não o que sinto por você. Com o tempo, passei a acreditar nele. Michael tratava minha riqueza como um fato incidental sobre mim, nem a coisa mais interessante, nem algo a ser ignorado. Sua carreira era importante para ele, e ele deixou claro que não tinha interesse em viver do meu dinheiro. Gosto de pagar pelas minhas próprias coisas, disse-lhe simplesmente. A independência é importante para mim. Imagino que você entenda isso melhor do que a maioria dos ricos. Eu entendi. Foi o que me levou a construir minha carreira na fotografia sem a ajuda da família, o que conquistou o respeito do tio Robert e o que continuou a guiar minhas decisões, apesar das mudanças nas circunstâncias. À medida que se aproximava o aniversário de 1 ano da morte do tio Robert, fiz uma descoberta que me conectou ainda mais profundamente à sua memória. Ao vasculhar algumas caixas de armazenamento antigas na cobertura, encontrei uma coleção de fotografias, não minhas, mas dele. Eram imagens em preto e branco marcantes de Boston das décadas de 1970 e 1980, mostrando um lado da cidade raramente capturado naquela época, bairros da classe trabalhadora, comunidades de imigrantes, cenas de rua cheias de vida e personalidade. A descoberta do talento artístico oculto do tio Robert foi como encontrar uma peça que faltava em um quebra-cabeça. Isso explicava sua compreensão da minha paixão, seu apoio secreto à minha carreira. Ele não era apenas um empresário brincando de apreciar arte. Ele próprio era um artista, alguém que havia escolhido um caminho diferente, mas nunca perdeu seu olhar criativo. Decidi honrar essa conexão incluindo uma seleção de suas fotografias em uma exposição especial na minha galeria. Robert Mitchell, D1 Senhaia seria exibida ao lado de obras dos fotógrafos emergentes que eu apoiava, criando um diálogo entre passado e presente, entre a riqueza usada para criar e a riqueza usada para possibilitar a criação. Enquanto me preparava para a exposição, refleti sobre o quanto eu havia evoluído em apenas 1 ano. De fotógrafo esforçado a empresário relutante, de pária da família a filantropo poderoso, a jornada foi, por vezes, desorientadora. Mas eu havia tentado me manter ancorado aos valores que sempre me guiaram: autenticidade, compaixão e integridade criativa. O cheque de $10 da leitura do testamento estava pendurado emoldurado no meu estúdio, exatamente como o tio Robert havia sugerido. Ao lado, coloquei uma foto simples que tirei dele anos atrás em uma reunião de família. Ele não estava olhando para a câmera, mas sim para a janela, com uma expressão pensativa e um pouco triste. Eu não tinha entendido aquela expressão quando a capturei, mas agora pensei que talvez entendesse. Era o olhar de alguém vivendo uma vida dividida, em parte realizando expectativas, em parte alimentando paixões e esperanças secretas. O tio Robert havia encontrado uma maneira de unir esses mundos em seu ato final. Agora era minha responsabilidade viver plenamente em ambos, não divididos, mas integrados. Ricos, mas não definidos pela riqueza. Um Mitchell, mas inteiramente eu mesmo. O aniversário da morte do tio Robert caiu em um dia perfeito de outono em Boston, ar fresco, sol dourado, folhas adquirindo tons vibrantes de vermelho e laranja no jardim público. Parecia um dia de recomeços, em vez de lembranças sombrias, o que parecia apropriado, dada a natureza da inauguração da galeria que eu havia planejado. Robert Mitchell, D1 Senhaia gerou um burburinho inesperado na comunidade artística de Boston. A descoberta de um fotógrafo secreto em uma das famílias empresariais mais proeminentes da cidade foi irresistível para a mídia local, e a qualidade do trabalho do tio Robert surpreendeu até mesmo os críticos de fotografia mais experientes. Essas imagens revelam uma profunda empatia e habilidade técnica que claramente nunca encontraram plena expressão, escreveu o crítico de arte do Boston Globe em uma prévia. É de se perguntar como a carreira artística de Mitchell poderia ter se desenvolvido se ele tivesse escolhido um caminho diferente. Convidei toda a família Mitchell para a inauguração, sem saber quem realmente compareceria. No ano que se passou desde a leitura do testamento, a dinâmica familiar havia mudado de forma complexa. Alguns relacionamentos haviam se curado um pouco, enquanto outros permaneciam tensos ou apresentavam novas complicações.
O espaço da galeria parecia espetacular. A área principal da exposição exibia o trabalho do tio Robert, impressões em preto e branco de grande formato que demonstravam seu olhar para a composição e os momentos humanos. Uma galeria menor adjacente exibia 6 fotógrafos emergentes que haviam recebido a primeira rodada de bolsas da Fundação Mitchell. Meu próprio trabalho foi exibido em um terceiro espaço, criando uma conversa visual entre 3 gerações de fotografia, a paixão oculta do meu tio, minha prática estabelecida e as novas perspectivas de artistas que estão apenas começando suas jornadas. Cheguei cedo para supervisionar os preparativos finais, caminhando pelo armazém transformado com uma mistura de orgulho e ansiedade. Michael se juntou a mim logo depois, elegante em um terno que ele insistira em comprar, apesar das minhas ofertas de ajuda. Isso é incrível, Dana, disse ele, observando o espaço. Robert ficaria orgulhoso. Espero que sim, respondi. Às vezes ainda sinto como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que ele deixou para trás, como se houvesse pedaços de suas intenções que eu ainda não tenha compreendido completamente. Michael apertou minha mão. Talvez seja esse o ponto. Ele te deu recursos e possibilidades, não um roteiro. As escolhas são suas. A galeria começou a se encher de convidados, críticos de arte, fotógrafos, figuras culturais locais e, por fim, familiares. Tia Margarete chegou primeiro, elegante como sempre, num taier azul marinho sob medida, com um olhar crítico percorrendo o espaço antes de se fixar em mim. Dana, ela disse, beijando minhas bochechas no ar, isso é inesperado. Obrigada por vir, tia Margarete, respondi com sinceridade. Significa muito ter família aqui. Ela assentiu e gesticulou para as fotos. Eu não fazia ideia de que o Robert as tirou. Ele nunca mencionou qualquer interesse em fotografia. Acho que ele não achava que conseguiria, eu disse. A família tinha certas expectativas. Algo brilhou em seus olhos, reconhecimento, talvez, ou arrependimento. Sim, disse ela baixinho, nós fizemos. Jason chegou com sua nova namorada, uma loira elegante que trabalhava no setor financeiro e parecia completamente entediada com a arte. Ele vinha mantendo distância desde nossa última discussão sobre assuntos da empresa, mas esta noite se esforçou para ser civilizado. Belo lugar, disse ele, olhando ao redor. Embora eu ainda não entenda por que você gastaria milhões em um armazém quando poderia ter usado o espaço da galeria existente. Porque não se trata apenas de exibir arte, expliquei. O prédio inclui estúdios, câmaras escuras e espaços para aulas. É um recurso comunitário, não apenas um espaço para exposições. Ele deu de ombros, claramente sem entender, mas pelo menos não era abertamente hostil. Progresso, de certa forma. Ritter veio sozinha e passou um tempo de verdade olhando cada fotografia, principalmente a do tio Robert. Quando chegou até mim, seus olhos estavam marejados. Eu nunca o conheci, disse ela suavemente. Na verdade, não. Nenhum de nós conheceu. Acho que ainda estou me familiarizando com ele, admiti. Essas fotos me mostraram um lado dele que eu nunca tinha visto quando ele estava vivo. Você acha que ele era feliz? Perguntou Ritter. Vivendo a vida que se esperava dele em vez de seguir essa vida? Era uma pergunta profunda, uma que eu vinha me fazendo ao longo do processo de curadoria de sua obra. Acho que ele encontrou maneiras de expressar seu verdadeiro eu, mesmo dentro de restrições, disse eu, cautelosamente, e acho que o presente que ele me deu foi a chance de viver sem essas mesmas restrições. A noite transcorreu com discursos, champanhe e o burburinho gratificante das pessoas que se envolveram profundamente com as fotografias. Críticos tomaram notas. Colecionadores perguntaram sobre as compras, toda a renda seria destinada à fundação. E, o mais importante, os artistas emergentes cujos trabalhos foram apresentados tiveram a oportunidade de discutir sua visão com um público influente. Perto do fim do evento, o Sr. Peterson apareceu ao meu lado, parecendo um tanto deslocado entre a multidão artística em seu terno conservador. Senhorita Mitchell, disse-lhe formalmente, embora seus olhos fossem afetuosos, seu tio teria ficado satisfeito e um tanto mortificado em ter seu trabalho particular exposto tão publicamente. Eu ri. Eu sei, mas acho que ele entenderia porque era importante compartilhar. De fato. O Sr. Peterson olhou ao redor para garantir que não estávamos sendo ouvidos, depois baixou a voz. Tenho uma coisa para você.
Robert me pediu para entregar no aniversário de sua morte. Ele me entregou um pequeno envelope, semelhante ao que eu havia recebido na leitura do testamento. Meu nome estava escrito nele com a letra do tio Robert. Devo? Fiz um gesto em direção a um canto tranquilo. Por favor, assentiu o Sr. Peterson. Vou garantir que não o incomodem. Afastei-me da multidão e encontrei um momento reservado para abrir o envelope. Dentro havia uma única folha de papel com apenas algumas linhas escritas na caligrafia característica do tio Robert. Dana, 1 ano se passou. Você enfrentou os desafios imediatos da riqueza e das expectativas familiares. O trabalho mais árduo agora começa, manter-se firme em meio ao conforto, manter o propósito quando a necessidade não a impulsiona mais. Lembre-se, o dinheiro é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível. Deixe que lhe sirva a sua visão, não a defina. Com fé inabalável em sua jornada, R. Li o bilhete 2 vezes e, em seguida, guardei-o cuidadosamente. O tio Robert estava certo, como sempre. O ano anterior fora de adaptação e reação. O verdadeiro teste viria a seguir, quando a novidade passasse e a realidade cotidiana da minha nova vida se tornasse rotina. Ao retornar ao evento, senti um renovado senso de propósito. A galeria era apenas o começo. Havia tantas possibilidades para ações significativas, o trabalho da fundação, minha própria fotografia, até mesmo potenciais reformas dentro do próprio Mitchell Group. À medida que a noite chegava ao fim, me vi com a tia Margaret em frente a uma das fotografias mais poderosas do tio Robert, uma senhora idosa e digna sentada nos degraus de seu prédio de 3 andares em South Boston, com crianças da vizinhança brincando ao seu redor. Ele sempre se interessou pelas histórias das pessoas, disse tia Margaret inesperadamente. Era isso que o tornava um homem de negócios tão bom. Imagino que ele conseguia enxergar além da superfície. Sim, concordei, ele poderia. Ela se virou para mim, com a expressão mais aberta que eu jamais vira. Não vou fingir que entendo a decisão dele de deixar a empresa para você, mas depois de ver isso, ver a verdadeira perspectiva dele, talvez eu esteja começando a entender. Não foi um pedido de desculpas nem mesmo uma reconciliação completa, mas foi um reconhecimento, uma pequena ponte sobre o abismo que sempre existiu entre nós. Você gostaria de jantar comigo na semana que vem? Perguntei impulsivamente. Só nós dois. Gostaria de saber mais sobre ele, da sua perspectiva. Surpresa passou pelo rosto dela, seguida por algo que poderia ser gratidão. Eu adoraria, disse ela simplesmente. Enquanto os últimos convidados iam embora e Michael ajudava a equipe a começar a limpeza, saí para um momento de reflexão silenciosa. O horizonte de Boston brilhava contra o céu noturno, a cidade antiga e a nova coexistindo em harmonia arquitetônica. 1 ano atrás, eu era Dana Mitchell, fotógrafa em dificuldades e decepção familiar. Agora eu era Dana Mitchell, galerista, filantropa, líder empresarial e ainda fotógrafa, ainda encontrando meu caminho através do visor da minha câmera. O que o tio Robert me deu não foi apenas riqueza. Foi a possibilidade de definir o sucesso nos meus próprios termos, de criar oportunidades para os outros, de manter a minha autenticidade mesmo quando as minhas circunstâncias mudassem drasticamente. A herança de $10, que inicialmente parecerá uma piada cruel, fora de fato a chave para algo muito mais valioso do que dinheiro: liberdade. Liberdade de preocupações financeiras, sim, mas, mais importante, liberdade da necessidade de provar meu valor para uma família que media valor em dólares e status. Essa liberdade veio com responsabilidade, é claro, usar os recursos com sabedoria, criar em vez de apenas consumir, permanecer firme nos valores que me guiaram antes que a riqueza complicasse tudo. Ao contemplar a cidade, senti tanto o peso quanto o alívio daquela responsabilidade. Haveria desafios pela frente, tensões familiares, decisões de negócios, a busca constante por novos relacionamentos. Mas, pela primeira vez desde a morte do tio Robert, senti-me plenamente capaz de enfrentar esses desafios, não apenas como seu herdeiro, mas como eu mesmo. Pensei no que o tio Robert havia escrito em sua nota final: dinheiro como servo, não como senhor, visão como força motriz, não conforto ou status. No fim das contas, talvez esse tenha sido seu maior legado, não os milhões que ele me deixou, mas o exemplo que ele deu de uma vida vivida com autenticidade, mesmo sob restrições. Ele havia encontrado maneiras de perseguir sua paixão pela fotografia discretamente, sem alarde.
Ele havia usado sua riqueza para apoiar a arte em que acreditava, incluindo a minha. Ele havia mantido sua própria perspectiva em uma família que valorizava a conformidade. Voltei à galeria onde Michael me esperava. O dia seguinte traria novos desafios e oportunidades. Mas, naquela noite, cercado por 3 gerações de visão fotográfica, a do tio Robert, a minha e os artistas emergentes que apoiávamos, senti uma profunda sensação de continuidade e propósito. A verdadeira herança não estava nas contas bancárias ou nas escrituras de propriedade. Estava na perspectiva que me permitiu enxergar além do valor superficial, em busca de um significado mais profundo. Estava na coragem de seguir meu próprio caminho. Estava na compreensão de que a riqueza era uma ferramenta, não uma identidade. O que você faria se herdasse milhões de repente? Você se manteria fiel a si mesmo ou o dinheiro mudaria? Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como encontrar autenticidade em circunstâncias desafiadoras. E se você conhece alguém que precise deste lembrete sobre o que realmente importa, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, seu valor não é medido em dólares. Descrição de seu do YouTube, 155 palavras. Uma herança inesperada transforma a humilhação familiar em doce justiça em uma das histórias de vingança mais gratificantes que você já ouviu. Quando o tio rico de Dana lhe deixa apenas $10 para a leitura do testamento, a zombaria da família a fere profundamente. Mal sabiam eles que esse aparente insulto estava, na verdade, preparando uma das histórias de vingança definitivas de vindicação familiar. Com 340 milhões de motivos para sorrir, Dana navega em sua nova realidade enquanto os familiares que antes riam lutam para voltar às suas boas graças. Esta história combina elementos de histórias clássicas de vingança com lições profundas sobre autenticidade e verdadeiro valor. Ao contrário das histórias típicas de vingança que terminam em amargura, a jornada de Dana revela como o sucesso e a integridade são a melhor vingança. Perfeito para fãs de karma, castigos e drama familiar. Se você gosta de histórias de vingança gratificantes onde a bondade prevalece, esta montanha-russa emocional o deixará torcendo pelo azarão que ri por último.